novamente. Como eu disse, eu vou tratar cada uma das opções individualmente. Então aqui na aba segurança, depois de ter feito todo o processo inicial, eu vou lançar uma inspeção de segurança aqui com vocês. Então ele vai pedir para eu logar de novo aqui porque eu saí do aplicativo. Então, segurança, movimentação, inspeção de segurança. A inspeção de qualidade ela tem outra finalidade e que vocês não vão precisar utilizar. Então, apertou a inspeção de segurança, vou esconder aqui as opções nessa setinha. E o que é que acontece? Aqui ele vai pedir o tipo de checklist. Qual foi o tipo de inspeção que você realizou? Vocês vão ver que tem algumas aqui que são bem tranquilas, outras que já são um pouco mais complexas. Bem, como eu ia falando, cada um tem o seu grau de complexibilidade. Então aqui vocês vão selecionar qual é o que vocês querem. Tem inspeção de comportamento, que é a que a gente realiza em campo. Tem a inspeção comportamental da leitura, que tem menos itens. Tem as inspeções também de equipe parada, da construção, comercial e manutenção. Linha viva também. Tem inspeção de caminhão, inspeção de cesta aéreo. Algumas dessas daqui não contam como inspeções no dashboard, mas são inspeções também que vocês podem realizar. Então, eu de primeira mão vou lançar aqui uma inspeção comportamental e por fim também tem a inspeção comportamental de câmera, que é como se fosse da leitura, certo? Ela é um pouco menor. Então eu vou apertar aqui inspeção comportamental, vou logar aqui novamente. Aqui tem algumas opções que vocês precisam se atentar. Esses dois aqui, ó, primeiro o processo e o objetivo, eles já vêm pré-preenchidos, já que só tem essas opções, então não precisam se preocupar. Aqui em líderes, vocês precisam visualizar se o nome de vocês vai estar aparecendo. Por exemplo, eu posso colocar aqui Jéssica Dionísio Epifânio. Mas tem colaboradores que não vão aparecer. Os que não aparecerem, entrem em contato comigo ou com o suporte do GPM diretamente, se não tiverem o contato, para poder resolver essa situação. Porque isso acontece quando o seu código de função não está parametrizado, certo? Então eu vou colocar aqui o meu nome nos líderes, que é o líder da inspeção e não o líder da equipe. Nota, SDA e DT também, se você tiver essa informação. Essas opções aqui que não possuem o asterisco, elas não são obrigatórias, então não precisa preencher. Por fim, eu vou colocar a atividade. Nesse caso aqui, uma situação que acontece é o pessoal não conseguir lançar a inspeção do técnico corretamente. O setor técnico, eles não têm as atividades estabelecidas como no comercial, por exemplo, uma borracha, um corte técnico, um enlace. Não. Então aqui, por exemplo, eu vou lançar uma inspeção na construção. Não tem implantação de poste. Tem construção. Ou então linha viva. Ou então manutenção. Leitura. Só o comercial que vai ter as atividades de forma mais específica. O contrato é o contrato ou da equipe ou seu, certo? Então, aqui é mais interpretativo. Eu, por exemplo, coloco o meu, então eu coloco SESMIT, mas você também pode colocar o contrato da equipe. É porque normalmente a gente não pergunta isso para o pessoal, então eu prefiro colocar o meu setor, certo? A data da inspeção, que também já vem preenchida com a data de hoje e a hora de hoje, mas é importante que você coloque a inspeção com a data que você realmente realizou, para ter uma evidência mais clara e objetiva. Por fim, você coloca o endereço se tiver, o veículo. Lembrando também que o veículo ele é obrigatório, mesmo em inspeções, por exemplo, de alojamento, inspeções de escada. Então, nesse caso aqui, se por algum acaso for inspeção de alojamento e você não souber a placa do veículo que está lá, você também consegue ver aqui na aba cadastro, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, certo? Ou então, de forma mais fácil, você pode entrar em contato com o supervisor para poder colocar também a placa do veículo que está no alojamento, que está alojado lá. E o centro de serviço? Apesar do centro de serviço não estar
com um asterístico, ele também é obrigatório. O centro de serviço é como se fosse o contrato. Então aqui normalmente eu coloco Sesmit Bahia. E o contrato eu também coloco Sesmit. Eu vou colocar um veículo aqui de exemplo. Aqui você vai colocar os responsáveis da equipe, certo? Esse líderes aqui, como eu disse, é o líder da inspeção. O responsável da equipe. Uma coisa que é importante apontar aqui para vocês é que as equipes fora a leitura, eles vão aparecer dessa forma, com o código da equipe em si. Por exemplo, Kit, Valmir, LM, Escavação 3, LM, Aracaju, José Fernando, LM, Jacobina 04, Jailton, certo? Então, uma coisa que pode tornar mais fácil, por exemplo, é o seu nome do encarregado, ou então de algum membro da equipe. Se esse funcionário estiver anexado a uma equipe, então, quando eu colocar esse funcionário aqui, ele já vai aparecer todo o restante da equipe. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Gismário da Silva Fernandes. E quando eu aperto aqui em incluir, vem a equipe dele toda. Então, só para recapitular, da primeira opção é a equipe, da segunda opção é o funcionário. E se por algum motivo tiver de forma incorreta aqui, você pode tanto apagar o registro, quanto incluir um novo funcionário também, certo? Então aqui na aba de responsável é só isso mesmo que você precisa se atentar. E aqui já é o checklist em si, certo? Segue quase a mesma, eu não vou dizer a mesma lógica, mas segue uma lógica parecida com a APR. Como assim? Aqui a gente tem um grupo de desvios que a gente encontra em campo, e aqui a gente tem as perguntas e aqui as respostas, certo? Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que essa opção que está entre parênteses, ela é somente um exemplo. Vocês precisam se atentar à interpretação da frase, à interpretação do desvio. Por exemplo, reação das pessoas, esse primeiro grupo aqui. O primeiro item desse grupo é mudando de posição. Aí ele dá o exemplo aqui, pulando de caminhão. Então, se você chegou em campo e o pessoal começou a mudar de posição, começou a se ajustar para atender corretamente aos procedimentos, então você vai marcar aqui como não conforme, certo? Porque foi visualizado o desvio. Se por algum motivo você visualizou a equipe trabalhando corretamente e não teve essa questão da mudando de posição, então vou marcar como conforme, porque a equipe gerenciou o risco, ou então não executou o que está dizendo aqui, certo? Então, parando o serviço sem autorização da PMS aqui também é um exemplo. Não realizaram isso, então foi conforme. Ajustando o EPI ou colocando o EPI, como está dizendo aqui no exemplo. Se eu cheguei na área e eles começaram a colocar os EPIs porque eles estavam sem. Então, se eu cheguei na área e eles estavam colocando o EPI, estavam se ajustando ainda, porque eu cheguei na área, já que o grupo é reação de pessoas, então, se eles estavam fazendo isso, não conforme. Quando eu marco aqui como não conforme, deixa eu entrar aqui. Quando eu marco aqui como não conforme, é porque está aqui. Quando eu marco como não conforme, ele vai pedir para eu adicionar um funcionário a essa pendência. Então, qual foi o funcionário que eu visualizei cometendo esse desvio? Então, aqui, por exemplo, ajustando o EPI ou colocando o EPI. Eu visualizei o Gismário, o encarregado, colocando o EPI, colocando a perneira na zona rural só depois que eu cheguei. Então eu seleciono ele aqui no funcionário pendência. E aí é como eu disse, todos os desvios aqui que tiverem com esse 1 aqui do lado, ó, eles geram uma pendência, eles geram um desvio. Então vocês podem ver que quase todos aqui tem. Por fim, depois de preencher todo o formulário que segue todo esse mesmo padrão, eu não vou mostrar todo o preenchimento porque vai demorar muito. Vocês vão descrever os desvios que vocês visualizaram, já que aqui ele só dá o item. Aqui você descreve de forma mais clara e objetiva também. Ação corretiva imediata que você tomou quando visualizou o desvio.
certo? E o reconhecimento do trabalho seguro aqui embaixo é basicamente se você visualizou algum ponto positivo na equipe, que sempre vai ter. Então você pode colocar aqui também, descrever com suas palavras quais foram esses pontos positivos. Aqui também tem, por fim. Então, por fim, aqui a gente tem o grupo da utilização do kit SMC também, se a câmera está filmando ou não. Então, se por algum motivo você marcar não aqui, vai gerar também uma pendência. E também tem um campo de observação aqui da utilização do kit SMC. E por último, mas não menos importante, você tem a opção aqui de incluir as fotos. Então, você vai apertar aqui em incluir fotos. Ele vai abrir essa aba aqui. Você vai segurar os arquivos e arrastar aqui para dentro, ou então vai simplesmente apertar aqui em adicionar arquivos e anexar as fotos. E aí depois que as fotos estiverem anexadas, você vai apertar em iniciar envio e essa porcentagem aqui vai começar a correr. Quando chegar em 100%, já fechou, você pode simplesmente fechar essa guia e as fotos irão aparecer aqui. Por fim, você aperta somente em salvar aqui e a inspeção já está lançada. E aí no próximo vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para consultar essa inspeção, para ter certeza que ela foi lançada e que foi lançada da forma correta. Tá certo?